Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha ACAF tem aí toda uma contextualização. Foi a primeira questão da prova do final do ano, hein? Acompanha comigo. As fórmulas de Fried e Young são funções que determinam as dosagens de certos medicamentos para crianças. A primeira fórmula, a fórmula de Fried, representada pela função f de m igual a m sobre 150 vezes d, é usada para crianças até 1 ano de idade. Fm é a dose que deve ser aplicada à criança, m é a idade da criança em meses. O m é um número natural e ele está entre 0 e 12. E d é a dose do medicamento aplicado a um adulto. Muita coisa, né? Aos poucos a gente vai pegando. A fórmula de Young, representado pela função y de i, igual a i sobre i mais 12, tudo isso vezes d, é usado para crianças com idade superior ou igual a 1 ano. Y de i é a dose aplicada à criança, i é a idade da criança em anos completos e vai do intervalo de 1 até menor do que 12, como é um número natural, vai até 11. D também é a dose do medicamento aplicado a um adulto. Com base nessa porrada de informações que o aluno já deve ter ficado muito bugado, ele pede para você assinalar a alternativa correta. Eu vou torcer muito, né, professor? Para ser já a alternativa A. Tem que analisar uma por uma, mas reza aí para ser a alternativa A. Então vamos lá, pessoal. A alternativa A fala o seguinte: a dose de um medicamento que deve ser ministrada em uma criança de 15 meses é 1 sobre 10 da dose do mesmo medicamento que deve ser ministrado em um adulto. E aí, gente, como é que eu resolvo esse item A? Acompanha comigo, tá? No item A, ele está falando para crianças de quanto tempo, hein? 15 meses. 15 meses eu vou substituir na primeira ou na segunda fórmula. Primeira coisa, você tem que tomar essa decisão. 15 meses, opa, não está nesse intervalo dessa função f. 15 meses é superior a isso aqui, 15 meses é 1 ano e pouco, tá no momento de usar essa daqui, a função de Young, a função y. Então, primeira coisa é decidir a função. Ah, mas professor, nessa daqui, o ano, tá? Que é o i, ele tá como ano completo. Lá no enunciado, ele fala anos completos. 15 meses, professor, corresponde em anos completos a 1, né? Então, 15 meses, 1 ano e pouquinho é 1 ano completo. Eu vou substituir, então, aqui por 1, tá? Fica ligado aí para você não errar. Vai pegar essa função e no lugar do i vai colocar 1, que é o período correspondente a 15 meses, que é 1 ano e pouquinho. Muito bem. Substitui para mim. O i eu vou colocar 1, aqui embaixo vai colocar 1 e o restante eu vou copiar. Aqui, professor, quando eu resolver, vai ficar o quê? 1 sobre 13 vezes d. Opa! Eu já vou ver que aqui o item está falso, tá? Porque o que ele fala? Lá no item A, ele fala para a gente que essa dose aqui é 1 sobre 10 da dose do mesmo medicamento que deve ser ministrado em um adulto. A dose que deve ser ministrada a um adulto é o nosso D, que ele deu no enunciado. Observa, tá? D, ele disse que é a dose do medicamento aplicado a um adulto. Quando eu olho isso aqui,
Eu não tenho 1 sobre 10 de D. Eu tenho 1 sobre 13 de D, que é a dose do adulto. Então, o item A, ele está falso, gente. A ideia da matemática básica, a ideia de trabalhar com frações aqui é importante, hein? D, a dose que vai ser aplicado a um adulto. 1 sobre 10, é 1 sobre 13 dessa dose D. Item A, eu cancelo. Professor, vamos para o item B. Olha aqui comigo. Item B, ele fala assim: a dosagem de um medicamento X que deve ser ministrado em uma criança de 9 anos é 10 vezes maior do que uma criança de 9 meses? Bom, eu vou calcular um por um e depois eu vou ver se um é 10 vezes o outro. Legal? Então vamos começar com aquela de 9 anos. 9 anos, nessa daqui não tá. 9 anos corresponde a quem? A essa segunda função. Eu vou pegar o I, vou colocar 9. 9 anos, o I está nesse intervalo, é um número inteiro, eu só vou substituir. Olha comigo como é que vai ficar. A parte de funções é a parte da substituição. O I eu coloco 9, aqui eu coloco 9 mais 12, tudo isso vezes D. Professor, vamos arrumar um pouquinho aqui? Como é que vai ficar em Y, tá? De 9, vai ficar aqui embaixo 21, eu vou ter 9 sobre 21D. Pode simplificar? Pode, tá? Pode simplificar. Se você simplificar, divide por 3 aqui, divide por 3 aqui, eu vou ter 3 sobre 7 vezes D. Quero não simplificar, tudo bem, tá? Mas eu vou até o finalzinho. Show? Agora eu vou calcular para uma criança de 9 meses. 9 meses, o tempo, né, tá nesse primeiro intervalo, eu vou substituir naquela equação. Então vem aqui comigo, o nosso M corresponde ao tempo, agora em M, em meses 9. Vai ficar o que, professor? F de 9 igual a quanto? Substitui aqui o M por 9 sobre 150 vezes D. Dá para simplificar? Dá, né? Você divide por 3 aqui, divide por 3 aqui, eu vou ter 3 sobre 50 vezes D. Muito bem. Achei 1 por 1, professor. E agora, hein? Como é que eu vejo se esse primeiro valor, que corresponde a 9 anos, é 10 vezes esse valor? Você vai fazer uma coisa muito simples para mim, tá? Para verificar se esse valor é 10 vezes esse valor, é só pegar, gente, esse cara aqui, ó, e multiplicar por quanto? Por 10. Se isso aqui vezes 10 der exatamente esse cara aqui, show, tá correto. Legal? Então, multiplica para mim aqui, ó, pou, cancela, cancela, vai ficar 3 sobre 5D. E não deu o resultado não, professor. Aqui está 3 sobre 7, aqui está 3 sobre 5. Sinto muito, esse item também é falso. Olha como é importante, tá? Matemática básica, raciocínio básico aqui. Tem gente, tá, que faz muita coisa. Não. Por que 20 é 10 vezes 2, pessoal? Porque 2 vezes 10 dá 20. Por que 50 é 10 vezes 5? Porque 5 vezes 10 dá 50. Para isso aqui ser 10 vezes isso aqui, quando eu pego essa coisa aqui menor e multiplico por 10, teria que dar essa coisa maior. Não deu. Esse item aí, ele também está falso. Quer ver que a CAF do mal, ela vai deixar para o item D só para o cara penar um pouquinho? Vamos continuar, tá? Item A já não é, item B já não é. Eu vou aqui apagar e eu vou
resolver o item C. Professor, o que esse item está falando para a gente aqui? Coloca aqui comigo, tá? E ele fala o seguinte: se a dose de um medicamento Y em um adulto é 450 mg, então a diferença entre as doses do medicamento Y de uma criança de 3 anos e uma criança de 10 meses é igual a 50 mg? Vamos entender, tá? Lá no item C, a primeira coisa é saber o que é aquele 450 mg. 450 mg é a dose do medicamento de um adulto. Na fórmula, pessoal, ele deixa dito, tá? No texto também, que o D é exatamente essa dose de adulto. Então, aqui no item C, gente, ele já dá esse bonitão aqui. Ele já diz, ó, o D, que é a dose para adulto, é esse valor. Show? Aí, o que você vai fazer? Vai trabalhar com substituição. A primeira substituição que eu vou fazer é o seguinte, ó. Criança de 3 anos, qual é a dose que ela vai tomar? A fórmula vai ser essa. Idade em anos é essa daqui. Você vai copiar a tua função e vai substituir o Y por quanto? 3. E aí vai ficar 3 aqui. Aqui, 3 com 12, já vou colocar 15. E o D, eu já tenho, professor. Nesse item, ele já deu. Opa, cancela, né? Faz a tua continha. Quanto é que vai ficar? 45 por 15, 3. Aqui vai ficar o quê? 30. Quando eu multiplicar, professor, vai ficar exatamente o quê? 90. Olha aí, para uma criança de 3 anos, essa é a dose que ela vai tomar. Legal? Agora, professor, vou calcular qual é para 10 meses. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora meses eu vou colocar na primeira fórmula f de 10. No lugar do m vai colocar o nosso 10 sobre 150 e aqui o nosso d, que é a mesma, tá? 450. E aí, gente, quanto você resolver aqui, hein? Quando você resolver, eu vou simplificar esse bonitão com esse bonitão dá 3. Quando eu multiplico ali, ó, 30. Essa é a quantia para uma criança de 10 meses. Ele quer a diferença, professor. Agora é só diminuir. 90, que é a quantia para 3 anos, menos 30, que é a quantia para 10 meses, eu pergunto a você, vai dar exatamente quanto? 60. E lá no item, o maldito falava que era quanto? 50. Não dá para arredondar? Lógico que não. Então esse item aí também é falso. O que restou? Alternativa D. Lógico, professor, que lá no vestibular eu não vou fazer? Ah, não, eu vou... Não, tá? Essa questãozinha aqui você perde um tempo, tá? Não vai resolver o item D. Confia que você dominou o item A, que você dominou o item B, que você dominou o item C. Já marca D e bora para a próxima. Lógico que aqui a gente vai resolver, porque você também precisa aprender a análise da questão. Olha o nosso item D. A menor dose possível determinada por Y de I é aproximadamente 4,9% maior que a maior dose possível determinada por FM. Caçamba, professor! Ainda bem que esse é o correto, tá? Vamos com calma, vamos pensar um pouquinho, tá? Quando ele diz menor dose de YI, na verdade ele quer o menor valor desse cara aqui. E aí, gente, a pergunta é, qual é o Y, tá? Que faz aqui esse resultado, hein?
para saber o menor valor desse y, eu preciso saber qual que é o valor do i. Não é verdade? E aí, gente, nesse momento, eu acho que é bom você pensar na contextualização, tá? Pensa comigo. O y é a dose que a criança vai tomar. Evidentemente, professor, que uma criança de 1 ano, a dose que ela vai tomar é menor que uma criança de 8 anos. Se você pegar uma dose de uma criança de 8 anos e colocar numa criança de 2 anos, acho que não vai ser muito legal. Então, no dia a dia, eu vou pensar, tá? Prova de medicina, vou pensar como médico, tá? O menor valor da dose para essa função aqui é o menor valor que o y tem. Quanto menor a idade, menor a dose. Então, aqui você vai substituir o i por 1, que é o menor valor que eu tenho. E aí, gente, ó, quando eu substituo por 1, aqui eu vou fazer a conta, coloca 1. Aqui, 1 mais 12, 13, vezes D. Esse D, recorda que é a dose para adulto. Ah, mas não tem nada a ver mais com esse, hein? Não vai substituir por 450, não tem nada a ver. Aqui o 450 foi um caso particular, tá? Só usa naquele item. Aqui continua D, porque aqui eu não sei qual é o valor. Muito bem. Agora, professor, e o maior valor de F, hein? Como é que eu vou pensar? O maior valor de F de M é a maior dose que uma criança, né, em meses vai tomar. E aí eu também vou pensar na mesma lógica, tá? Como médico, eu acho que eu posso pensar assim. Quanto maior o tempo em meses, mais dose ele vai ter, ok? O maior valor para M aqui, cuidado, hein? Não é 12. É um número antes de 12, é 11. Como eu estou trabalhando com naturais, eu pego exatamente o M, 1 a menos ali, 11. Não tem o risquinho do igual? Não. Então esse cara não está no nosso domínio, é 1 a menos que ele, 11. Muito bem. Quanto maior o tempo, maior a dose. Então aqui eu vou substituir por 11. E aí vai ficar y de 11 é igual a quanto? Perdão? F de 11, né, professor? Estou naquela fórmula do F, tá? Aqui põe 11 e aí fica 11 sobre 150 aqui vezes D. Muito bem. Achei 1 por 1. Agora vem uma parte, pessoal, que também é uma parte interessante, que o raciocínio que eu vou usar aqui, em diversas vezes, por exemplo, no Enem, costuma ocorrer. Como é que eu sei, tá, que esse valor aqui é quantas vezes, tá, maior do que esse valor aqui? Como é que eu consigo ver quantas vezes uma coisa A é maior do que uma coisa B? E tem muitas formas. Quer ver uma forma que eu acho bacana? Eu quero ver quantas vezes esse cara que está aqui é maior do que esse cara que está aqui. É só eu pegar e dividir um pelo outro, tá? Essa é uma ideia que eu acho que é bem bacana. E depois a gente faz aí um contexto para você entender um pouquinho melhor. Eu quero verificar quantas vezes esse é maior do que esse, eu divido esse por esse. Quando você divide aqui, você cancela o D, porque é igual, divisão de coisas iguais fica 1. Aí vai ficar 1 sobre 13. Eu vou dividir aqui, professor, tá? Exatamente por quem? Por 11 sobre 150. Divisão de frações mantém a primeira e multiplica por quem? Pelo inverso da segunda. Aí você vai multiplicar para mim, dá 150. E aqui, quando eu multiplicar, 143, tá? Aí eu vou fazer essa divisão. Essa divisãozinha aqui, gente, ela vai dar 1,048. Pode confiar, tá? Que tem aí uma continuação. Ok.
Agora, como é que eu chego naquele aproximadamente 4,9? Você vai pegar esse cara que está após a vírgula, tá? 0,048. O que está depois da vírgula sempre é 0, aí eu copio aqui. Em porcentagem, é só multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, vai dar 4,8. Como aqui tem mais números, eu posso dizer que é aproximadamente 4,9, o que faz esse item aqui, ó, ser o item correto. Olha, pelo menos a CAF ela foi um pouquinho menos malvada. Ela deixou para o último item, o item correto, que na minha opinião é o item mais difícil para trabalhar. Ok? Então aqui é algo bem interessante, tá? Deixa eu só voltar para uma contextualizaçãozinha para a gente terminar. Por exemplo, professor, eu tenho uma coisa chamada 12, eu tenho uma coisa chamada 2. Como é que eu sei quantas vezes que o A é maior do que o B? Eu pego o A, divido pelo B, ó, 6. Esse cara aqui é 6 vezes maior do que esse cara aqui. É só eu pensar em dividir. Esse aqui é quantas vezes esse aqui? Eu divido, é 1,0 alguma coisa. Em porcentagem, é só pegar essa parte aqui que você descobre esse valor. Questão bonita, hein? Um abraço, que a matemática esteja com vocês.